Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Queridos ouvintes, um prazer estar aqui, dando sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, na versão Evandro Noleto de Bezerra. Hoje com a presença da nossa amiga Guilhermina Galvão. Tudo bom? Oi, tudo bem, é um prazer estar aqui. E nós estamos estudando o livro 4º, Esperanças e Consolações, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos. Hoje nós vamos dar sequência ao estudo da questão 929. E como nessa parte em que a gente está, né, penas e gozos, ou seja, o que nós temos de classificar aflições e felicidades, né? Os conceitos. Kardec, muito preocupado com tudo isso, né? Ele questiona os espíritos. E na questão 929, ele faz a seguinte pergunta: há pessoas que, privadas de todos os recursos, mesmo quando reine a abundância em seu redor, só têm a morte como perspectiva. Que partido devem tomar? Deverão deixar-se morrer de fome? É bem objetiva a coisa, né? E tão atual. Ninguém, os espíritos são bem objetivos nas respostas, como sempre. Ninguém jamais deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem que acharia sempre meio de se alimentar se o orgulho não se colocasse antes da necessidade do trabalho. Costuma-se dizer que não há ofício desprezível e que não é a posição do homem que o desonra. Mas isso é dito para os outros e não para si. Então os espíritos dizem o seguinte: primeiro, aí é o conceito de deixar-se morrer de fome. Você pode estar numa situação de extrema penúria absoluta, e ao redor pessoas com muitos progressos, com muitos valores, com muita riqueza, e você se sentir tão pequeno, que não se sente capaz sequer de lutar pela vida e deixar-se morrer de fome. Aí tem uma série de gamas, é claro, estamos falando de uma pessoa ígida, não estamos falando de uma pessoa doente, que luta contra a própria condição física no sentido da sobrevivência. Estamos falando de pessoas ígidas. E, pelo fato de ver que ele, pessoa ígida, está tão sem recursos, desiste e opta por morrer de fome, como diz os espíritos aqui, jamais deve ter essa opção. Até porque a vida não lhe pertence. Até porque a vida lhe foi dada para que você fizesse bom uso dela, independentemente de poder, de dinheiro, etc, etc. A sobrevivência, cada dia é um prêmio, cada dia é uma bênção para todos nós. E aí, ele vai um pouco mais adiante. O homem acharia sempre um meio de se alimentar se o orgulho não colocasse acima da necessidade de trabalho. E aí, ele coloca uma coisa muito delicada. Costuma-se dizer que não há ofício desprezível. Realmente não há. Não há ofício que seja desprezível. Não vou fazer isso, que isso não me compete. Se for para a tua sobrevivência, se aquilo depende da tua sobrevivência e você consegue fazer, faça. Não é desmérito, não é demérito nenhum. E aí, não é a posição do homem que o desonra. Eu posso ter sido a pessoa mais poderosa do mundo, mais intelectualmente privilegiada, que se eu tiver que pegar se eu tiver organismo físico para pegar uma enxada e fazer uma capina, e isso vai me garantir o prato de comida, isso não me desonra. Pelo contrário, isso mostra que aquilo que eu obtive, que eu amealhei, está lá comigo.
Mas nesse momento, se eu precisar pegar uma enxada e capinar, se eu tiver organização física para fazê-lo, isso não é desonra absolutamente. É isso mais ou menos que eles querem dizer aqui. Não importa, o que importa é o hoje. O que eu vou fazer com o meu hoje para poder manter a minha sobrevivência. Não há nenhuma atitude que seja demérito. Isso não é para mim. Pode ser. Pode ser. Pode ser que tenha se colocado na sua frente para que você perceba isso. Exatamente. Eu acho muito interessante nessa questão essa coisa do... Mesmo que você esteja numa situação de total incapacidade, os teus recursos realmente são falhos, são frágeis, quase zero. Mas você tem um recurso que é o principal e o que te vai alavancar nessa situação toda, que é a inteligência. Uhum. Toda a dificuldade que se interpõe no nosso caminho, ela vem como exercício de inteligência, exercício de criatividade. Isso. Então, o homem progride, o espírito progride intelectual e moralmente. Né? A inteligência, ela vem, não está, como é que se diz, explícita só nos livros, não, só na licenciatura, não. A inteligência, ela está no dia a dia. Gente, eu não tenho nada para fazer, como é que eu vou fazer para arrumar a comida? Gente, vou deixar meu orgulho de lado e vou bater na porta de cada um. Vou pedir para comprar um material para eu poder vender num sinal, para eu poder vender numa esquina, entende? Vou o quê? Trabalho. O trabalho, por mais simples que seja, ele é trabalho. Uhum. E todo trabalho, ele é edificante. Então, não adianta você falar assim, não, mas isso daí eu não vou fazer não, porque a minha classe não permite. Gente, vocês estão desperdiçando oportunidades. E a vida, ela está cheia de oportunidades e você tem que garimpar. O que em falar em garimpo, né, lembrei da coisa. O cara, quando vai lá pro garimpo, ele vai fazer o quê? Pegar um monte de terra e vai limpando até achar uma pedra que seja valiosa. Entende? Assim é a nossa vida, gente. A gente vai encarar um monte de cascalho, mas nós temos que ter perseverança e trabalhar, garimpar para que a coisa boa aconteça. Nesse estudo de hoje, nós temos muita reflexão. Então, é capaz da gente voltar nesse tema. Eu vou fazer a nossa questão 930, mas a resposta vai vir depois do nosso intervalo, tá? Vamos pensando. É evidente que, se não fossem os preconceitos sociais pelos quais o homem se deixa dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que pudesse ajudá-lo a viver, mesmo deslocado de sua posição. Mas, entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, não há pessoas que estão impossibilitadas de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independentes de sua vontade? Então, vamos refletir nessa pergunta, vamos pensar, porque ela fala um pouquinho da questão anterior e fala também de uma outra impossibilidade, que é quando a gente está adoecido, né? Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Muito bem. Então... eu queria fazer em cima dessa pergunta fantástica mesmo. É uma consideração a respeito da pergunta anterior. Nos tempos de hoje, você vê muita gente vendendo coisas, como você falou, vendendo coisas nos sinais de trânsito, oferecendo e tal. E, infelizmente, não é incomum, não digo que você seja compelido a comprar tudo que não te interessa, não é isso. Vamos tentar ouvir o nosso coração. É muito comum você julgar aquele que está ali.
É muito comum você observar, mas podia estar trabalhando, podia estar um cara inteiro, uma mulher inteira e tal, blá, blá, blá. Se ponha no lugar dela. Veja o que você faria. Veja o que aquela criatura ouve diariamente, ou pelo menos recebe. Infelizmente, ainda tem muita gente que dentro do seu carro, dentro do seu ar-condicionado, julga e denigre aquele outro que está oferecendo alguma coisa, possivelmente para manter a sua dignidade e o seu alimento. Pensa 2 vezes antes de tratar mal. Você não é obrigado a comprar, mas deve enquanto respeito, cristão, né? Enquanto filho de Deus, que o outro também é, pensa que deve respeito. É mais ou menos esse comentário, que eu tenho visto muito isso. Em cima dessa pergunta, muito boa. Primeiro parágrafo dos Espíritos, inclusive entre aspas. Sim. Numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Só isso responde. Se todos nós, cristãos, de qualquer denominação religiosa, ou não cristãos, mas vamos colocar dentro da sociedade cristã, que é o que os Espíritos estão colocando aqui. Numa sociedade, vamos começar aqui, é uma sociedade, não é uma desordem, numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Isso é uma afirmativa. E só para completar o que eu estou enxergando aqui nessa questão, a sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ou seja, sim, segundo a lei de caridade. Lei de caridade e de amor. De amor, exatamente, de justiça. E que, teoricamente, todos os cristãos deveriam conhecer. Exatamente. Aí é a seguinte, essa pergunta é ótima. Quando eu fui estudar, achei muito interessante, fiz alguns comentários aqui. Com uma organização social criteriosa e previdente, aos homens só pode faltar o necessário por culpa sua. Olha a frase. Com uma organização social criteriosa e previdente, aos homens só pode faltar o necessário por sua culpa própria. Porém, muitas vezes, suas próprias faltas resultam em meio em que se acha colocado. Quando o homem praticará a lei de Deus, terá uma ordem social fundada na justiça e na solidariedade, e ele próprio também será melhor. O que isso significa? O binômio clássico, necessidade versus justiça social. Se eu tenho excedente numa sociedade justa, ninguém precisaria morrer de fome. Porque aquilo que me excede, aquilo que não me faz falta, aquilo que eu tenho guardado, aquilo que eu não vou usar nunca, é o prato de alguém que está morrendo de fome. Independentemente de qualquer critério de avaliação. Não é responsabilidade minha avaliar. E aí eu volto à história do sinal de trânsito. Os espíritos estão dizendo, numa sociedade social justa, cristã, seguindo as leis cristãs, não deveria ninguém morrer de fome, independentemente de qualquer situação. E aí, no finalzinho da pergunta, ele diz o seguinte, entre os que não têm preconceito, não, as pessoas que estão impossibilitadas de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas. Porque existem aqueles que têm condição de correr atrás, de, como eu disse, pegar uma enxada e capinar, mesmo tendo título de doutor. Mas tem aqueles que estão doentes. Tem aqueles que não têm condição física para promover a própria subsistência. Esse, numa sociedade justa, numa sociedade cristã, ele não deveria morrer de fome nem se preocupar com isso. Porque tem os outros, aspas, irmãos em Cristo, que têm excesso e que não se preocupam com isso. Isso é muito duro, eu sei que é. Eu, quando fui estudar essa pergunta, eu fiquei me questionando. Porque todos nós temos que nos questionar o que a gente está fazendo com a nossa existência, principalmente num tempo como hoje. Principalmente num tempo em que tem muita gente desempregada. Tem muita gente que não tem o que botar dentro da mesa. Que tem crianças.
que as crianças não estão da escola, que as crianças estão ficando dentro de casa, e se alimenta, pelo menos miseravelmente 2 vezes por dia. E o que eu, cristão, que sigo as leis de Jesus, estou fazendo com relação a isso, além de lamentar? É reflexão mesmo. Os Espíritos falam isso de uma maneira bem objetiva, quando ele fala, numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Isso vale para a reflexão de todo mundo, isso vale para tirar da zona de conforto, isso vale para não julgar. Eu não tenho o direito de julgar o outro. Eu não tenho o direito de criticar o outro. Eu tenho a obrigação de seguir as leis de Cristo e fazer o meu melhor. É muito duro isso. Eu fiquei extremamente incomodada quando eu li essa resposta. Mas são os Espíritos que falam que numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Daí a nossa responsabilidade, né? Exatamente. A nossa responsabilidade com relação a tudo isso. Bom, vamos para a questão 931. Por que, na sociedade, as classes sofredoras são mais numerosas do que as felizes? Existe uma série de questões, mas os Espíritos respondem de uma maneira bem objetiva, né? Nenhum é perfeitamente feliz, pois o que se julga ser a felicidade, muitas vezes oculta pungentes aflições. O sofrimento está por toda parte. Entretanto, para responder ao seu pensamento, direi que as classes a que chamam sofredoras são mais numerosas porque a terra é lugar de expiação. Quando a houver transformado em morada do bem e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz e ela será para ele o paraíso terrestre. Primeiro é aquela história, nós moramos num mundo de provas e expiações. Ponto. Um planeta nisso. Sabemos disso. E aí vai, mais uma vez, a reflexão individual de cada um. Se eu estou, nesse momento, vivendo num planeta de provas e expiações, e há pessoas, nós estamos falando em termos de sociedade de classes, se há pessoas que eu vejo que passam necessidades, que não têm fome, que não têm comida, que não passam fome, que não têm o que comer, não têm comida para os seus filhos, e eu posso, de alguma forma, contribuir para diminuir isso, eu não sou bonzinho, não. Eu não estou querendo aparecer de caridoso, não. Eu tenho a obrigação moral de fazer. E lembrando que não saiba a mão direita o que faz a esquerda. Só para lembrar também desse detalhe. Princípio, né, da caridade. Não, é importante que não saiba a mão direita o que faz a esquerda, mas eu tenho a obrigação moral de pelo menos refletir em cima disso. Porque o planeta só vai deixar de ser de provas e expiações, como ele diz aqui, quando todos nos transformarmos. E aí o espírito deixará de ser infeliz. E aí a pergunta principal, eu digo, por que a maioria tem muito mais sofredores do que infelizes? Aí vem o conceito de felicidade. O cara pode morar numa mansão, ter dinheiro suficiente para a 5ª geração dele e ser profundamente infeliz. Eu acho que a felicidade está muito ligada ao sentido de gratidão. O reconhecimento que você tem a Deus, né, com tudo que você já possui, com todas as suas oportunidades, grato pelo seu trabalho, pela sua saúde, pela sua família, pelo seu abrigo, pela roupa que te veste, pelo alimento que você tem em casa, mesmo sendo esse escasso, mas conseguiu. Então, a gratidão, ela vai te dar uma plenitude interior e vai fazer com que você desenvolva um senso de prosperidade. Porque, na verdade, há uma passagem de Jesus que fala assim, eu vim para lhes darem a vida, e vida em abundância. Ou seja, ele não veio para trazer miséria para ninguém, não. Ele veio para trazer a prosperidade. Só que a gente enxerga esta prosperidade como o conceito, a semântica, né? Eu sempre digo que o problema está na semântica. Enxerga a prosperidade como riqueza material. Quando, na verdade, não é isso, gente. Essa capacidade de enxergar o outro na sua potencialidade
isso já é uma prosperidade sua. A capacidade que você tem e a oportunidade de ajudar ao outro e ser grato por esta oportunidade, isto é prosperidade. Isto te leva à felicidade. Exato. E quando a gente fala em ajudar o outro, claro, estávamos falando até agora há pouco em termos de morrer de fome. Era uma outra história. É a questão de necessidade de justiça social, que foi a pergunta anterior. Que é importantíssimo refletir em cima disso nos tempos de hoje. Mas, quando a gente fala de ajudar o outro, ouvir. Hoje está tendo uma necessidade absoluta de ouvir. Tem pessoas sós que estão confinadas e que precisam que alguém ouça, alguém converse, alguém telefona. Como é que você está? Está tudo bem? Vamos conversar? Como é que estão as coisas? Na rua, o vizinho. No meu trabalho é muito comum. Eu costumo dizer que é uma grande diferença entre você fazer visita domiciliar médica numa comunidade e num prédio de alta classe. Porque numa comunidade, todo mundo sabe que naquele barraquinho tem a Dona Maria, que é acamada, e que precisa, os filhos saem para trabalhar, e ela nem sempre tem alguém para dar uma água, e tem sempre alguém para dar uma água, tem sempre alguém que dá uma olhada, que se oferece para dar o remédio, etc, etc. Não é incomum você ter num prédio, no mesmo andar, existe uma pessoa acamada e que o vizinho nem sabe. O vizinho nem sabe o que acontece. Quais são as necessidades daquele outro. E quando a gente fala em ajudar, não é só ajudar financeiramente também. É claro, voltamos à pergunta anterior. De necessidades materiais devem ser respeitadas. Exatamente. Agora, a necessidade moral, o ouvir, o acalentar, não julgar. Não descer do seu pedestal, aquele pedestal que a gente coloca, que a gente sabe de tudo, que a gente é simplesmente o máximo, mas tentar entender que o outro tem dificuldades, que o outro tem questões importantes, dificuldade de superar questões. Nós temos, todos temos. Todos nós temos as nossas fraquezas, que a gente não expõe absolutamente para ninguém. E as pessoas também. E nesse momento que a gente está vivendo hoje, no mundo, haja visto o número de grupos de oração. Eu achei, ontem nós estávamos conversando sobre isso lá em casa, por um outro contexto, a quantidade de grupos de oração de religiões diferentes, muitas das vezes reunidas no mesmo grupo. E a necessidade que isso está fazendo e o bem que isso está fazendo para as pessoas. Inclusive, isso despertou a ciência, em pesquisas quanto aos resultados. Exatamente. Grupos de pessoas que recebem a oração no seu tratamento e grupos que não recebem. Exatamente. Áreas cerebrais são ativadas e os resultados são muito positivos. Isso mostra, gente, que a união, ela é fundamental. Sim. Para o nosso desenvolvimento. Esse é o nosso papel. Isso não custa nada. Não precisa ter dinheiro para fazer isso. Não precisa ter dinheiro para fazer isso. Você pode fazer isso no barraco. Você pode fazer isso da cobertura em frente ao mar. E não precisa ser letrado para fazer isso. Tem muita pessoa que são analfabeta que faz uma prece de coração que, Nossa Senhora, arrepia a alma, né? Arrepia mesmo. A última frase dessa pergunta dos Espíritos: quando a sociedade for transformada em uma morada do bem, quando o planeta for transformado em uma morada do bem, e de espíritos bons, o homem deixará de ser infeliz. E aí, o planeta será o paraíso terrestre. E aí, só depende da gente. Quanto tempo vai levar? Não importa. Se a gente começar... Vai depender da nossa conscientização. Exatamente. E aí também, não é, mãe, mas eu vou fazer, mas o outro não faz. Faça. E faça não a sua importa parte, se o outro vai fazer ou não vai fazer. Exatamente. A gente costuma brincar. O problema do outro é o outro e Deus. Sim. O problema de cada um de nós somos nós e Deus. Exatamente. Se a gente esquecer um pouquinho o que o outro está fazendo, já ajuda pra caramba. Aí a gente começa a se preocupar. Ganha tempo para olhar para si, né? Exatamente. Começa a construir. É mais ou menos por aí. Eu acho que nós temos que aproveitar muito esse programa, essas reflexões, fazer uma nova leitura, né? Uma releitura de tudo que a gente já ouviu falar sobre o Livro dos Espíritos, as mensagens que ele traz, e tentar aplicar isso no nosso dia a dia. O Evangelho, o Livro dos Espíritos, a decodificação feita por Kardec, ela tem como objetivo fazer com que a gente desperte para o novo mundo, para novas expectativas. Muito obrigada, Guilhermina, pelo estudo de hoje. Eu que agradeço muito. Muito obrigada aos ouvintes e
agradecemos principalmente a Jesus e a espiritualidade de luz que nos acompanha, que nos protege, que nos ilumina, e que possamos estar juntos de novo no próximo programa com muito mais conteúdo para vocês. Muito obrigada. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Olá, meus amigos. Estamos aqui de volta para darmos continuidade ao programa Luz na Penumbra, programa no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, obra de Allan Kardec. Estamos aqui já em seu capítulo 22, encerrando hoje o capítulo 22 e dando início ao capítulo 23, Estranha Moral. Para executar esta parte do dia de hoje, está aqui conosco, como sempre, Marta Batista, que vai nos abrilhantar com seus comentários a respeito do tema, primeiramente, do divórcio, do capítulo 22, e depois do Estranha Moral, odiar pai e mãe. Tudo bem, Marta? Tudo bem, Tony. Então vamos lá. Muito bem, vamos dar prosseguimento a esse estudo e finalizar o capítulo 22, não separeis o que Deus juntou, com o item, o divórcio. Muito bem. Na semana passada, você, Tony, explanou brilhantemente sobre a insolubilidade do casamento, e nós vamos, tanto que o capítulo é bem pequeno, né? Ele tem alguns itens sobre a indissolubilidade e fecha em seguida com o divórcio. Né, mostrando que é algo que não podemos ficar criando. Né? Existe uma citação, existe a orientação de Jesus acerca disso, que é muito bem explicado por você na semana passada, quando nós percebemos que o casamento não é indissolúvel, segundo as leis divinas. Então, as leis divinas que atende à questão do amor, o casamento só não é indissolúvel desse ponto de vista. Quer dizer, o amor, tendo amor, é a lei divina que rege a tudo e a todos, com certeza o casamento não será quebrado, porque se existem entre os dois seres que fizeram um contrato aquele sentimento maior, então não tem nada que possa desfazê-lo. As leis humanas, nós sabemos que são temporais, né? Elas são para os contextos de época, e que na realidade a gente sabe que o casamento, não tendo essa possibilidade de ser indissolúvel, porque só está vinculada à questão do amor, quando você trata das leis humanas, elas são justamente para atender às questões materiais. E essas leis vão se aprimorando conforme a sociedade avança. Então, no caso, chegamos no divórcio, quando a realidade, já na época de Moisés, já havia essa possibilidade, porque era uma forma de precaver, né, de ajudar que a sociedade pudesse ter em vínculos de civilidade, né, porque a gente sabe que naquela época a coisa era muito complicada, né, não existia um compromisso, sobretudo da parte dos homens, e quando havia um problema da mulher ser considerada adúltera, ela era apedrejada até a morte.
Então, era muito complicado. Essa lei, então, serve e serviu na época porque era uma lei temporal. As leis humanas são sempre temporais. Nós temos que lembrar sempre disso. Ela serviu para ajudar e a família, né, a base, o eixo, a célula máter da família, não se destruísse em barbárie. Porque uma coisa é você desfazer uma união porque você não gosta mais. Então não tem motivo mais para que haja um compromisso ali entre aquelas duas pessoas. Mas a barbárie era algo diferente. Então, carta de divórcio era justamente para que os homens não repudiassem as mulheres por qualquer motivo. E aí era muito complicado. Então, sempre visando o melhor. Só que era o melhor para aquela época, né, no qual a mulher adúltera era considerada abominável e era condenada à morte por apedrejamento. Então, no caso aqui, vamos ver qual é a questão do divórcio. Então, se o divórcio já era reconhecido, né, ou a carta de repúdio já era reconhecido por Moisés, criado por Moisés, para que a mulher não sofresse tanta barbárie, o divórcio, então, chega de uma forma que temos que aceitá-lo, né? Existem dificuldades em relação a determinado segmento religioso, mas que o próprio Kardec faz aqui um comentário que a gente vai depois ver. Então ele inicia o item sobre o divórcio dizendo: o divórcio é uma lei humana que tem por objetivo separar legalmente o que já está separado de fato. Então, separado de fato, por quê? Porque as pessoas não se amam mais. E como a lei universal que comanda o planeta, as sociedades, é a lei do amor, se não há mais amor, já está separado. Então o divórcio só vem legalizar algo que já aconteceu, que é a separação de fato, porque não há mais amor entre os dois. Não é contrária à lei de Deus. Então nós espíritas não vemos, e nem é admissível vermos o casamento como indissolúvel. Algo que não podemos nos separar. Temos que ficar junto até o fim. Não. Nós não temos que ficar assim, não temos que agir assim. Se não há mais amor, não tem por que permanecer juntos. Agora, é evidente que uma série de questões vão permear essa decisão, que são as questões éticas. Você não vai se separar porque, não gosto mais, fulano ronca muito, né? Ou a fulana, não sei, não está cozinhando como eu gostaria que cozinhasse. Não é por aí. Até porque a mulher não é, no casamento, a cozinheira, né? Muito bem. Então, é importante que nós espíritas vejamos esse caso, essa questão, como a doutrina prega. Né? Ela diz que esse caso, né, não é contrário à lei de Deus, o divórcio não é contrário, porque ele só reforma o que os homens fizeram e só é aplicável no caso em que a lei divina não foi levada em consideração. Se fosse contrário à lei divina, a própria igreja seria forçada a considerar como prevaricadores aqueles dos seus chefes que, usando de sua autoridade em nome da religião, têm imposto o divórcio em várias circunstâncias. Aliás, dupla prevaricação que teria em vista unicamente interesses temporais e não para satisfazer a lei do amor. Então, quer dizer, ele está, de uma forma delicada, dizendo que é um paradoxo, né? A igreja, primeiro, querer falar algo, ser contra algo que Jesus
já pregava, né? Porque Jesus pregou a separação quando não havia mais amor. Então, é uma dupla varicação, como ele diz aqui, porque muitos das suas autoridades, né, em nome da religião, têm imposto o divórcio em determinadas circunstâncias. Então, é a anulação do casamento. Mas isso seria dupla prevaricação, porque esses motivos que levam a igreja a conceder seria justamente de cunho material, especificamente de cunho material, quer dizer, então mais errado ainda, porque o que rege a união de dois seres é sempre e unicamente a lei do amor. Muito bem, ele segue aqui dizendo, porém, nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade absoluta do matrimônio. Quer dizer, nem mesmo Jesus. Ele não disse que foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres? O que significa que desde o tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua o objetivo único do casamento, a separação podia tornar-se necessária. Mas, acrescentou ele, isso não foi assim no princípio. Quer dizer, na origem da humanidade, quando os homens ainda não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho, e viviam segundo a lei de Deus. As uniões fundamentadas na simpatia e não na vaidade ou na ambição não davam lugar ao repúdio. Quer dizer, então, quando o homem estava já organizado em sociedade, mas ainda não pervertido por orgulho e egoísmo, e vivendo segundo a lei de Deus, ou seja, segundo o amor, quer dizer, dois seres se juntavam em função do amor, não havia, então, essa necessidade do repúdio, porque eles seguiam o fluxo do coração, né? Depois nós vivemos séculos regidos por casamentos que não eram. A única coisa que não entrava no contrato de um casamento era o amor, né? Entravam só questões materiais. Então a gente vê a necessidade do divórcio é uma necessidade de progresso nas leis humanas para que elas comecem a dar conta de uma forma mais civilizada dessa questão das uniões entre os. E ele segue dizendo que Jesus vai ainda mais longe, mas especifica o caso em que o repúdio pode ocorrer, o do adultério. Ora, o adultério não existe onde reina afeição recíproca sincera. Então, companheiros, outra questão vale a pena a gente precisar. É importante que a gente desconstrua essa visão mística do adultério. Não ser leal é uma coisa natural? É uma coisa comum? Não, não é natural, não é bom, né? Não é positivo. Porém, a gente não pode mistificar ou mitificar a questão do adultério e transformá-lo em algo demoníaco. Não é. A doutrina espírita não vê dessa forma. O que ele coloca, e Jesus já trazia para nós, é claramente, quando há o adultério, é porque não há mais afeição, não há mais amor entre aqueles dois seres. Por isso eles sentem necessidade de buscar outras pessoas. Então, não é uma questão de você demonizar o adultério e nem de você dar carta branca. Ah, não, então tudo bem, então pode, vale. É isso. É apenas para a gente entender que quando há atitude de adultério é porque ali não existe mais amor. Então, por que nós insistirmos do ponto de vista material? Porque só o ponto de vista material vai influenciar. Olha, eu não gosto mais da minha esposa, eu não gosto do meu marido, eu já busquei outras pessoas fora do casamento, mas eu tenho que continuar casado. Por quê?
porque senão, questão da separação de bens, porque senão, meus imóveis, tudo material, tudo do ponto de vista material. E não é isso que interessa. Então, fica claro que o adultério é algo que poderia ser reconhecido e foi reconhecido por Jesus como caso em que o repúdio poderia ocorrer, porque, claro, quando há adultério não há mais amor entre aqueles dois seres. Então ele diz, o adultério não existe onde reina uma afeição recíproca sincera. Ele proíbe, é verdade, a qualquer homem desposar a mulher repudiada, mas é preciso levar em consideração os costumes e o caráter dos homens daquela época. Então, ele, na verdade, naquela época, ele proibiu que um homem desposasse uma mulher que havia sido repudiada, sério, mas em função do caráter dos homens daquela época. Por quê? O que eles faziam com as mulheres quando eram pegas em adultério? Matavam por apedrejamento. Então, para que não houvesse essa barbárie, Jesus então concedeu que o homem não poderia desposar a mulher repudiada, porque assim era uma forma dela ser penalizada, mas não morta. Então vejam bem que nada que vem da lei de Deus, nada que vem de Jesus, nada é endemonizado, melhor dizendo. Então a gente precisa se despojar dessa visão mística que nós trazemos do passado. E ele encerra o capítulo dizendo, a lei mosaica, nesse caso, prescrevia a lapidação, isto é, a morte por apedrejamento. Querendo abolir uma prática bárbara, Jesus precisava então estabelecer em seu lugar uma penalidade e aí encontrou uma desonra que devia representar proibição do segundo casamento. Então, a estratégia que Jesus usou para salvar as mulheres dessa morte cruel que havia, né, nessa época. E era, de qualquer maneira, diz Kardec, uma lei civil substituindo uma outra lei civil, e não uma lei divina. E nós sabemos que o caráter específico e característico da lei civil qual é? É a de mutação. A mutação pelo progresso. Então, se é uma lei civil, o casamento mais poderia ser dissolúvel, sob esse ponto de vista. Mas que, como todas as leis dessa natureza, devia passar pela prova do Deus. Então, companheiros, é essa visão libertadora, moralizada, que Jesus trouxe para nós e que a doutrina espírita envolve e apresenta para nós. E não mais aquela visão moralista e que desconhecendo o caráter da lei civil, que é temporário. Vamos então agora ao capítulo 23, iniciá-lo e nós temos aqui pouco tempo, mas nesse pouco tempo nós vamos só dar uma introdução. Com certeza, Tony depois irá prosseguir desenvolvendo melhor. Apenas fazer uma apresentação do capítulo 23, intitulado Estranha Moral. E o primeiro item é intitulado Quem não odeia seu pai, sua mãe. Então a gente já vê aqui quem não odeia seu pai, sua mãe, a gente já estranha. Isso não é uma característica, né, de Jesus, das orientações de Jesus. E o nome do capítulo já nos dá a dica, dizendo que é estranha moral. Então, é estranha moral porque as palavras que eram utilizadas eram palavras específicas para aquele contexto da época. E nós precisamos entender isso, né? E não avaliar e entender e ler e interpretar essas citações ao pé da letra, de forma literal.
porque com certeza nada que vem de Jesus pode ser feito dessa forma. E ele diz, uma grande multidão caminhava junto com Jesus. Voltando-se, ele lhes disse, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E todo aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Lucas, capítulo 14, versículos 25 a 27 e 33. E ainda em Mateus ele diz, aquele que ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais que a mim, não é digno de mim. Mateus capítulo 10, versículo 37. Então, o que nós vemos aqui e que o nosso estimado Antônio irá prosseguir refletindo e estudando junto conosco, é justamente nós atentarmos para a orientação de que nada vindo de Jesus pode ser interpretado literalmente, porque tem sempre um cunho alegórico, e que ele, então, o que propõe aqui é que nós, Jesus aí representa o aspecto espiritual. E tudo que ele elencou, pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos, né, sua própria vida, tudo isso é cunho material. Então, nada mais ele está dizendo que nós temos que entender que devemos respeitar, zelar por tudo isso que ele elencou, pai, mãe, filhos, irmãos, irmãs, porém, entendendo que tudo que é de cunho espiritual tem um peso maior. Não é mesmo, Antônio? É verdade, Marta. Esse capítulo, Kardec já deu o nome de Estranha Moral, justamente por isso, né? Porque se nós formos pegar em tudo o que Jesus disse, a literalidade do texto, vão aparecer essas pequenas divergências e que a pessoa que não tiver, vamos dizer assim, com aquela intenção realmente de tirar dali um ensinamento real e lógico, vai se enrolar para entender ou vai se complicar, porque a pessoa primeiramente tem que tentar entender o contexto da história, o que Jesus quer dizer, e não é exatamente o que está escrito, porque o que se escreveu há 2000 anos não é exatamente o que se escreve hoje, no mesmo sentido. O mesmo pensamento que foi escrito há 2000 anos em qualquer idioma da época, hoje vai se escrever de outra forma, porque os idiomas avançaram, palavras novas surgiram. Então, antes da gente ficar buscando, vamos dizer assim, coisas contraditórias na palavra de Jesus, é importante entender o significado de Jesus propriamente dito. O que ele dizia de si mesmo. Quem era Jesus? Quem ele representava? O que ele era? Ele era o representante do reino de Deus aqui na Terra. Então, como representante do reino de Deus, uma figura que representa o reino de Deus, ele, quando se referia a si, não estava obrigatoriamente referindo-se à pessoa, Jesus de Nazaré ou Jesus, filho de Maria e José. Estava se referindo ao reino de Deus, ao Pai que está no céu. Ele disse, eu e o Pai somos um. Então, quando ele falava de si próprio, do Filho do Homem, ele estava se referindo a Deus, ao Pai, ao reino de Deus, à lei. Era isso que ele se referia. Agora, é a mesma coisa, eu posso me referir a mim mesmo, mas querendo dizer das minhas coisas. Das minhas coisas. Quando eu posso falar, entendeu? A pessoa tem que entender o que eu estou dizendo pelo contexto do assunto. Se pegar só uma frase que eu disser, pode ser interpretada de outra forma. Hoje em dia, eu posso falar uma frase aqui,
solta e a pessoa entender de um jeito diferente daquilo que eu estou pensando. Porque ela não ouviu o que eu falei antes, nem ouviu a continuidade, nem está por dentro do assunto que está sendo tratado. É aí mais ou menos isso. Se for buscar nas palavras de Jesus, literalidade, fatalmente quase tudo vai entrar nessa categoria aqui de estranha moral, com certeza. Mas isso aí é um assunto para a gente continuar discutindo no programa próximo, porque Isso. Essa estranha moral dá panos para manga, como se dizia. Nossa, e como dá. Como se não dizia, é à toa, né, Antônio, que Jesus, né? ou melhor, Kardec colocou aqui no início do Evangelho, né, notícias históricas. Eu veja bem, até essa frase que eu usei aqui sem querer, mas é um exemplo. Se você pegar essa frase daqui, sei lá quanto tempo, vamos dizer, como é que pode dar pano para manga? A manga é uma fruta. A pessoa vai ter que ver que no idioma português, naquela época, no século XXI, manga também significava uma parte da roupa. Exatamente. Então, a manga tem 2 significados aqui para nós hoje, né? Mas será que daqui a 10 séculos o idioma já pode ter mudado? Pode ser que nem exista mais manga no planeta, ou pode ser que as pessoas se vistam de outra maneira. Então, tem que entender da época em que foi dito. É mais ou menos o que acontece com algumas palavras de Jesus, né? Mas isso nós vamos conversar no próximo programa, porque o nosso tempo já está esgotado. Então vamos ficando hoje por aqui e desejo a todos muita paz, graças a Deus. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,